que vamos, sem muito alarde. Tô empolgado hoje. Olha só, né? É curioso que... Essa matéria aqui é curiosa. Eu dei risada lendo, por causa da questão do vazamento da Imperatriz. Vocês vão entender porque eu dei risada. Diz assim, né? Mulher de Dom Pedro III enviou o contrato de 129 milhões diretamente pro Paquito. Mostram diálogos. Lógico, ela é a chefona do escritório de advocacia, mandou direto pro chefão do Banco Master. Pra quê? Mandar pro departamento jurídico, qualquer coisa. Manda pra quem resolve. A advogada Viviane Barça de Moraes, mulher de Dom Pedro III, encaminhou diretamente no WhatsApp do Paquito a minuta do contrato de 129 milhões em honorários para a prestação de serviços jurídicos. Olha isso aqui agora. Em mensagem enviada em 17 de janeiro de 2024, Viviane escreveu ao Paquito: "Bom dia, segue a minuta do contrato. Abraço." O banqueiro respondeu 5 dias depois: "Oi, tudo bem? Como podemos proceder na assinatura? Prefere eletronicamente ou mando as vias físicas assinadas?" Aí você se pergunta, como foi que o Estadão obteve esse diálogo que está aqui, a imagem? Como o Estadão obteve isso? Porque não foi no Google. Olha esse parágrafo. A conversa da Imperatriz com o Paquito foi extraída pela Polícia Federal no celular de Vorcaro, apreendida em novembro de 2025, na primeira fase da Operação Compliance Zero e anexada à investigação. Isso daqui, essa imagem, foi anexada à investigação que apura o vazamento de informações sobre a família do Dom Pedro III. O inquérito, isso aqui está dentro do inquérito que apura o vazamento. Vazaram uma imagem do inquérito que investiga o vazamento. De novo, ó. Vazaram uma conversa, essa imagem, vazaram um print do inquérito que apura o vazamento. É um Inception. É o vazamento de dentro do vazamento. É o vazamento de dentro da investigação do vazamento. Eu sou o Brasil. Tá maravilhoso, tá maravilhoso. Gostei de ver, né? Aí você ainda vê, né? O inquérito investiga se o perito João Cláudio Nabas vazou as informações à imprensa, tá? Vai abrir agora... Agora tem que abrir um novo inquérito para investigar esse novo vazamento. Um inquérito para investigar o vazamento dos dados do inquérito que apurava o vazamento. Eu já tô perdido aqui já nas ideias. Mas fica uma ponta solta, né? Por que mandar o chefão da coisa toda, o Paquito, e não pro departamento jurídico, né? Mas enfim, esse caso aí já se debruçou tanto sobre ele na imprensa que acho que não tem, cadê meu mouse, muito mais o que a gente questionar. Aí, ontem, logo cedo saiu uma nota, e não saiu no consórcio. Isso já chama minha atenção, né? Aí eu quis pegar só uma matéria do consórcio, porque na hora que salvar no Atlas, para as pessoas que quiserem voltar no passado, entenderem que não apareceu no Atlas uma matéria de um lugar desconhecido à toa. Mais um vazamento. De onde? E esse outro vazamento, rapaz, é um vazamento longo. E eu fiquei me questionando, né? Rapaz, o trabalho que deram aí para um agente de segurança, alguém ligado à PF, com tanta coisa para investigar, rapaz. Gastou tanto tempo olhando essa questão da Malu Gaspar, mas há males que vem para o bem. A Constância Rezende só noticia, né? Diálogos entre Paquito e publicitário mostram ordem de devassa contra jornalista. Os diálogos ocorridos em março e abril de 2025 foram divulgados pelo site Fatos Online. Eu nunca nem vi esse site na minha vida, mas eu tinha recebido esse link quando eu acordei, eu tinha dado a lida. Aí tá aqui. Esse foi o site. Nunca vi na vida. Jornalista Mino Pedrosa, não faço a mínima ideia quem é, recebeu tudo mastigadinho da Polícia Federal. E esse cara, pra mim, ele só fez postar. Recebeu pronto, postou, e eu acho que ele se atrapalhou ao fim da matéria, ou pelo menos na introdução. Ele se embananou, e o fato dele se embananar foi maravilhoso, porque acho que hoje vai ficar mais fácil de entender porque as pessoas dizem que a Malu Gaspar é a jornalista de estimação do André Esteves. Daniel Vorcaro, a devassa na vida de Malu Gaspar de O Globo. A caça na tentativa de enquadrar a jornalista Malu Gaspar e outros deixou revelados nos diálogos extraídos dos celulares de Paquito e do empresário Tiago Miranda métodos ardilosos para
amordaçar a jornalista. Esse material incorporado ao processo judicial permite acompanhar, quase em tempo real, os bastidores das comunicações atribuídas aos investigados. São diálogos preservados pela perícia, organizados cronologicamente e juntados aos autos, formando um acervo robusto com informações inflamáveis. Talvez se eu tivesse lido essa nota uma única vez, assim, achei ela na internet, fui atrás, peguei e vida que segue, eu não teria percebido. Mas como eu li ela de manhã e depois eu voltei, aí eu falei, cara, deixa eu agora pra pegar, botar em vídeo, li de novo. Aí uma coisa ficou martelando na minha cabeça. Eu coloquei até ali uma setinha. E para fazer sentido, a gente vai ter que olhar todas as mensagens. E aí a gente volta nesse parágrafo que tá a setinha. Mas tá ali, né? Ao longo das conversas atribuídas ao Paquito e ao Thiago Miranda, a colunista do Globo é mencionada repetidas vezes, reportagens são comentadas quase em tempo real, perguntas encaminhadas pela equipe da jornalista circulam entre os interlocutores, a referência a documentos identificados com seu nome, avaliações sobre sua cobertura e discussões sobre possíveis estratégias de comunicação diante das reportagens que vinham sendo produzidas desfavoráveis ao interesse do banqueiro. Nada disso decorre de relatos de terceiros. São registros que, segundo os próprios autos, foram extraídos dos aparelhos eletrônicos apreendidos, submetidos à perícia técnica da PF incorporados ao processo investigativo. A sequência cronológica dessas mensagens revela que a cobertura do caso era acompanhada de forma permanente pelos interlocutores. O material mostra conversas sobre notícias já publicadas, reportagens em preparação, contatos feitos por integrantes da equipe da jornalista e avaliações sobre os possíveis desdobramentos da cobertura, vírgula, além de insinuações envolvendo o nome do também banqueiro André Esteves. Falei, opa, Dedé por aqui? Você, Dedé? Tô de olho. Em um dos primeiros registros, Paquito demonstra preocupação com a continuidade da apuração. Agora tenho que frear Malu Gaspar. Escreve. Poucos segundos depois, reforça. É quem vai dar trabalho próximos dias. Vamos ler essa nota focando nossas energias nessas insinuações em torno do André Esteves. Vamos focar nossas energias, né? E você vê, o jornalista coloca no plural insinuações. Algumas, né? Algumas coisas envolvendo o Dedé. Algumas, no plural. Vamos lá. Deus cuida de tudo, estamos juntos. Agora tenho que frear Malu Gaspar, é quem vai trabalho, né, próximos 2 dias. O namorado dela é amigo de uma amiga minha. Ela vai começar a campanha contra se não entrarmos. Deixa eu ver o que eu consigo. Ela já te acionou aí. Tem que ser com cuidado, porque ela é difícil. Thiago Miranda, isso aqui começa dia 31 de março de 2025. Thiago Miranda responde informando que conhecia pessoas do círculo da jornalista. O namorado dela é amigo de uma amiga. Em seguida acrescenta, vamos ver o que ela vai te questionar. Aí tá ali no mesmo dia, né? Vamos ver o que vai te questionar. Ela vai dar trabalho muito. Vamos ver como é que vai ser o papo com ela. Ela é safa, tem muita informação de bastidores, me deixa avisado. Aí coloca ali um link, né? Questão de Eduardo Bolsonaro. Como foi o papo? Precisamos entrar em ação? Bem ruim. Ih, rapaz. Putz, acha que precisamos fazer algo? Aí o Thiago Miranda manda ali um link, né, do Léo Dias. Gestores do Master responder a processo por operações fraudulentas e manipulação de preços. Aí diz, né, acho que você deve entrar, né? Falou o Thiago Miranda, que fazia meio de campo com a imprensa. Após uma reportagem publicada, Paquito comenta, vamos ter que tentar pegar algo dessa mulher no pessoal. A resposta de Thiago Miranda é imediata. Exatamente, ela joga abaixo. Vou revirar a vida dela. Logo depois acrescenta, alguma coisa vamos achar. Mais adiante, as mensagens registram novas atualizações sobre esse levantamento. Meu time está atrás. Precisamos já achar algo. Em seguida, cheguei a processos dela de 1992, por exemplo. Aí tá ali, né? O Daniel Vorcaro. Vamos ter que tentar pegar algo dessa mulher no pessoal. Exatamente, joga abaixo. Vou revirar a vida dela. Alguma coisa a gente vai achar. Obrigado, amigo. Mas a questão da Malu, se tiver algo, acho bem, deve ser válido. Questionar ela agora em off pode arrefecer. Ok, meu time está atrás. Precisamos achar algo. Aí tá ali, ó. Até o score dela é quase 1000. PQP. Cheguei a processo dela de 92, por exemplo. E aí conclui. Nem multa na CNH dela encontrei. Outro trecho dos autos demonstra que a cobertura da jornalista permanecia no centro das preocupações dos interlocutores. Malu vem batendo nisso
Nem multa na CNH, de novo, né? Filhos novos ainda, te deixo ciente, vou achar algo. Malu vem batendo nisso. Aqui estão os principais pontos de preocupação levantados pela Malu sobre a aquisição do Banco Master. Coloca ali, né? Então você pode ver, não tem nada do Dedé até agora. Até agora não apareceram as insinuações do Dedé. Não apareceram. Na sequência dessa mensagem, circula entre os próprios interlocutores um resumo dos principais questionamentos levantados pela jornalista sobre a operação envolvendo o Banco Master e o BRB. A devassa na vida da jornalista foi tão grande que salta aos olhos o criminoso pente fino na vida financeira da colunista. Aí tem mais prints, né? Coisa ali, tabela do Banco Master, ela não para, cartão, tem 3 operações em 5 instituições. Malu Gaspar cheio dos cartões de crédito, né? Aí colocaram ali, né? Valores. Olha só, boy. Né? Tá meio distorcido, mas tem uns valores ali. Né? Limite de crédito, carteira de crédito. Tá cheio dos créditos, viu? Para terminar, na conclusão cristalina. Realmente, meu amigo, não tem absolutamente nada. Maioria Itaú. Média de renda, 24 mil. Realmente, meu amigo, não tem absolutamente nada. Mas o monitoramento continua. Malu está calada. Me dá até medo do que ela está preparando. Tá calada não. Ela vai soltar uma bomba. Mandou perguntas de RPPs, etc. Putz, que bosta. Ela não cansa. Sem conseguir parar a jornalista, eis que surge a brilhante ideia. Contratar a colunista. Eu preciso arrumar uma forma de calar essa mulher. Ela é intragável. E o Thiago Miranda, não era nem o Paquito. Aí o Paquito reforça. Rapaz, precisamos. Ela tenta bater até derrubar. Contratar ela de lá. Boa. Não tinha pensado nisso. Pode ser uma saída, mas precisa ser para ontem. Fazer uma proposta milionária para ela. KKKKK. O problema é que ela não liga para dinheiro. Vive uma vida de porcaria, jornalista esquerdista. Verdade. Tinha que levá-la para Isto É. Ela salvaria a audiência. Mas ela sabe que é sua. Aí diz, né? Lá ficamos expostos. Achei bonito esse momento aqui, né? Esse momento a imprensa não deu muito destaque. Mas você vê que a Isto É do Paquito. Se a Isto É do Paquito e o Paquito usa a Isto É para... Como é que a gente pode falar, né? Dar uma lacradinha ao seu favor. O que a gente poderia falar do Estadão? Que também tem 3 bancos envolvidos, né? Mas que coisa. Tocou meu coração, viu, Paquito? Sabendo que você é o dono da Isto É. Enfim, lá ficamos expostos a chamar. Tinha que ser você tentar. Vou marcar um papo com ela. Vou puxar o salário dela primeiro. Acho que tem que puxar conceitual. Aí diz, pô, o carro dela é um app, PQP, né? PQP, que carro, né? Pequenininhozinho, né? Modelo novo. Entrei no sistema da Globo, que corresponde a todas editoras, sites, etc. O salário dela como pessoa jurídica aqui tá um interessante, da Globo. Consigo achar o da Globo, o salário da Globo. E até o momento, nenhuma insinuação sobre o Dedé. Ela mora no Jardim Botânico, no Rio, nesse endereço, tá? Estou montando a proposta da Malu, vou falar com ela às 11 novamente. Pensei em uma luva e um fixo mais alto. Aí o Paquito fala, rapaz, mandei uma luva de 1,5 milhão e um salário de 120 mil. Eita, poxa, me contrata, Paquito! Você quer me sugerir uma média ou posso seguir o meu feeling? Pensei em luva de 1 milhão, salário de 150. Acho que a luva mais alta é mais atraente, né? Vou seguir assim, Paquito. Aí falou que ia seguir a parte do Paquito. Entre os arquivos apreendidos pela PF aparece um documento identificado como Carta Proposta Malu Gaspar. Aí tá ali. Remuneração mensal, né? 120 mil, 1,5 milhão de bônus. Se a Malu Gaspar receber isso daí, será que esse tipo de coisa é uma prática comum no jornalismo brasileiro? Porque tem uma galera que parece que é pena alugada, né? Quando eu fico vendo aquelas notas da Mônica Bergamo, a Mônica Bergamo não recebe, porque ela é petista de carteirinha mesmo, né? Mas você olha assim e fala, rapaz, aí, é um chamego com o grupo Prerrogativas, mas o caso da Mônica Bergamo realmente é amor, né? Pelo amor de Deus, não vamos desconfiar. Mas você olha assim e fala, mas que coisa, viu? Que coisa. Mas deve ter alguém na imprensa brasileira mordendo, viu? Ou se tem.
Vale lembrar que esse modus operandi da Orcrim terá um capítulo na série mostrando a atuação de personagens como Flávio Carneiro e o Paquito na construção de um império midiático, bancado com o dinheiro do falido Banco Master. Vamos ver, né? Espera aí que saiam novos episódios. As mensagens seguintes indicam novas conversas sobre esse tema. E tá ali. Malu tá firme e forte na proposta. Disse que está se sentindo uma garota com 18 anos. Outra coisa... Se precisar de algo no Ministério Público do Distrito Federal, meu tio que manda lá. Me avisa, ok? Mas que coisa, né? O tio do cara manda no Ministério Público. A turminha que o Deltan sempre defende aí no final do dia. Esperar aí um pronunciamento dos nossos lavajatistas. Quem poderia imaginar o Ministério Público sendo comandado pelo Thiago Miranda? E se precisar, rapaz, é só avisar. Eu fico tentando achar solução para te ajudar onde puder. Desculpa se às vezes estou sendo invasivo. No final do dia só quero te ajudar. Pode falar? Aí falaram ali, né? Por 6 minutos. E acontece o drible do ano. Malu tá dentro. Pronto. Aí falaram 3 minutinhos. Depois chamada perdida. Depois voltaram a falar mais 1 minuto e 45. Malu tá dentro. Tá dentro não, né, velho? Marquei outro papo com ela às 4 da tarde. Depois falei com ela e ainda... Não vou formalizar nada por WhatsApp. Os diálogos prosseguem até o fim de abril. E as tratativas com a jornalista irritam o banqueiro. Malu e Lauro vieram com mais fúria após a abordagem. São muito descarados. Ele tá xingando, né? Lauro soltou 5 matérias em 3 dias. Lauro Jardim, que também é conhecido como jornalista de estimação do Dedé. E perceba, né? A matéria tá andando e eu tô esperando. Cadê as insinuações sobre o Dedé? Cadê? Cadê? Não sei como ficaram as tratativas, mas acho melhor abortar. Eles me pediram tempo para organizar a vida. Aí o Thiago reclama, né? FDP. Eu vou por outro caminho, vou descobrir algo. Eles não são santos. Acabei de ver. Rapaz, muito descarado. Eles têm um único objetivo? Te lascar? Eu quero arrumar algo deles ou conseguir. Acho que você tem que tirar a proposta da mesa, né? Vai ficar esperando a vida toda eles? Eles? Opa, eles... Mas igual, eles é o quê? É o Lauro Jardim também? Vou tirar, farei isso hoje. Em 28 de abril, Paquito pergunta: você deu prazo para Malu? Thiago Miranda responde: não, falei nada com eles. Na mesma sequência, afirma: a Malu eu tenho certeza que não desconfia absolutamente de nada. Poucos instantes depois, surge a mensagem identificada como proveniente da equipe da jornalista. Oi Guilherme, boa tarde, tudo bem aqui? É Jonas Heller, da conta da Malu, no Globo. Na sequência, encaminhado o pedido de posicionamento para uma reportagem sobre investigações envolvendo o Master. E o Paquito reage: olha que descarado. Thiago Miranda responde que outro descarado, né? Ela não para e pergunta até onde ela quer ir. Aí tá ali, né? Mais comentários. Você deu prazo, né? Vai tirar da mesa. Aí manda ali, encaminha, né? Jonaela, nós aguardamos. Nós apuramos que há um inquérito em curso na Polícia Federal que investiga dentro das questões possível cometimento de crimes contra o sistema financeiro nacional. Aí tava lá, né? Daniel Vorcar encerra a sequência com a frase que também consta das mensagens incorporadas aos autos. Quer sangrar enquanto houver sangue. Aí... essa é a última... essa, assim, ó, gente, entre essa imagem e essa imagem, não tem nenhuma imagem. E acabou a matéria. Você vê que é uma matéria que não tem nenhuma construção mínima, porque já foi tudo montado de quem vazou. Quem vazou deu tudo montado. O cara só fez copia e cola. Aí uma frase de efeito, que é pra lascar de vez o Paquito: quer sangrar enquanto houver sangue. O cara esqueceu desse print? Aí eu fiquei assim, né? Tem algo errado. E a matéria acabou aqui. Aí tu pode estar perguntando: uai, e cadê as insinuações envolvendo o Dedé? Boa pergunta, né? Cadê as insinuações envolvendo o Dedé? A última matéria não tá falando do André. A última imagem não está falando do Dedé. Só que o que tem nessa última imagem? Opa, posso cancelar a proposta da Malu amanhã? Ou dar um prazo até sexta? Agora é questão de honra achar algo dela. O que ela está fazendo já passou de todos os limites. Aí o que é que o Paquito disse? Descobri que ela ganha da exame também.
Aí diz, né? Ela trabalhou para o Piauí fazer matéria especial para exame, mas em 2019. Só até 2019 ou também? Porque quem é que é o dono da revista Exame? A matéria fala em insinuações. Essa história da Malu e da Exame, ela roda na Rádio Peão já tem um tempo, né? Curioso, é uma história que roda na Rádio Peão há muito tempo. E por isso que as pessoas falam que a Malu é a jornalista de estimação do Dedé. E aí você vê o Dedé, vê o Lauro Jardim e fica a pergunta, né? Os caras reviraram algumas coisas, reviraram a parte do Grupo Globo. Podiam revirar também, né? Mas se revirar a gente não vai saber. Será que só foi até 2019 que ela manteve algum tipo de vínculo com a Exame? Ela não é obrigada, né, a revelar seus próprios sigilos. Mas eu fiquei de cara, né? Falei, mas rapaz, o cara recebeu a matéria para publicar, esqueceu das imagens e acabou passando um recibo, porque ele se mostrou muito incomodado com essa história do André Esteves, né? As insinuações. Ele fez questão de destacar, não, tem as mensagens que recheadas de insinuações sobre o André Esteves. Tá, mas cadê as insinuações do André Esteves? Tem um ditado que diz, né? Quem conversa demais dá bom dia a cavalo. Eu acho que foi isso que acabou acontecendo, né? Onde estão as insinuações? Na tentativa de vender que a Malu Gaspar é a rainha da imprensa, ficou uma ponta solta, né? Ficou uma ponta solta. A história da Malu Gaspar com a revista Exame. E alguém tentando rebater, né? Porque assim, envolvendo insinuações, então não tem insinuações nenhuma, né? No mínimo curioso isso. No mínimo curioso. No mínimo curioso. No mínimo. E também se fala do Lauro Jardim ao longo da nota, né? Acho que você tá conseguindo juntar o que eu tô... Eu não tô querendo falar nada, né? Sobre o que eu li. Enfim, saindo um tiquinho do Banco Master, mas com o pé no judiciário, falando do Pedro III, pra gente falar do Brasil, de Lula, que tem gente aí querendo mais 4 anos, vão perder, né? O Flávio será o próximo presidente. Mas tem gente se esforçando para ver se consegue emplacar o Lula. Você vê, Procuradoria da Itália pede rejeição da extradição de Carla Zambelli. A Procuradoria acolheu a tese da defesa de que Dom Pedro III pode ter influenciado o julgamento. O procurador confirmou que concordou com a tese de contaminação do processo. Mais uma vez, né? Esse é o Brasil que estão relativizando. Todo mundo sabe o que se passa nesse país. Fazer corpo mole nessa eleição, ficar de pirracinha, não dá, né, gente? Aí o Vinícius diz, né? Agora o juiz da Itália está analisando o segundo pedido de extradição da Zambelli. O segundo. Parece que, novamente, o nosso judiciário será constrangido internacionalmente. É sobre isso as eleições. Também é sobre isso. Aí você olha para o lado de lá. A Michelle acusa o Flávio de supostamente tê-la humilhado. O que não é nada verossímil. Mas sem prova nenhuma a gente tem que aceitar. O Lula, com tudo que rolou em relação ao Wagner, ainda perdeu pontos no Nordeste, abraçou, subiu em cima do palanque e disse que é um companheiro de longa data. Aí o André Fernandes fala, nem após perder apoio aqui no Nordeste, Lula deixou de exaltar seu ex-líder de governo investigado no escândalo do Banco Master. Que cada nordestino lembre-se disso. Pois é, né? Pra você ver a diferença, né? Todo mundo na esquerda marcha na mesma direção. Na direita todo mundo marcha na mesma direção do Lula, né? Tirando a campanha do Flávio. É quem tá tentando vencer. Não sei o que foi acontecer. O André Fernandes deixou de me seguir. É a segunda vez que Nicolas pede pro André Fernandes deixar de me seguir. Tá acreditando nisso? A última vez que eu falei com o André Fernandes no telefone foi até na época da confusão ali, depois de dezembro. Liguei pra ele. André, me explica aí como é que tá essa confusão. Me explica essa história aí. O que é que aconteceu no Ceará? Aí ele me explicou, né? Ele viu que tava interessado. E eu vi o lado dele. Aí deixou de me seguir de novo. Porque o Nicolas mandou. Tá acreditando nisso? Tô falando pirraça, não tô falando sério, velho. Eu não aguento esses caras não, velho. Os caras têm um fanatismo em relação ao Nicolas. E pra gente encerrar aqui o Brasil de Lula, que a ex-primeira-dama tá querendo, né, emplacar mais 4 anos. Recado da PF a Mendonça. Investigação sobre Lulinha não avança antes das eleições. Esse é o Brasil. Devia revoltar, né? Mas ninguém vai tá nem pra nada.
Aí o Ivanildo diz, olha só que coincidência, logo depois da PF trocar o delegado que investigava o envolvimento do Lulinha com o careca do INSS, a investigação vai ficar parada até as eleições. Baita coincidência, hein? Lulinha é realmente um sujeito de sorte. Pois é, Ivanildo, pois é. O Lulinha é um sujeito de sorte. Ah, esqueci que tinha umas coisinhas extra que envolve polícia. E o Brasil de Lula. Ontem, graças ao Flávio Bolsonaro, né? Estados Unidos sancionam 2 pessoas e 3 empresas brasileiras por suposta ligação com o PCC. Olha o cerco financeiro. Começou, né? Começou. Já agradeceu ao meu amigo Flávio? Alvo de sanção dos Estados Unidos foi condenado por fraude de 35 milhões de reais e é réu por desvios no Corinthians. Advogados renunciam à defesa dele após notícia de sanções. Tá vendo aí? Funciona ou não funciona? É ou não é uma asfixia financeira? Nem os advogados querem ficar perto. Já agradeceu ao Flávio? Já agradeceu? E tem gente fazendo corpo mole. Se fosse corpo mole era pouco, né? O pessoal tá jogando realmente contra. Ainda falando das facções, juiz do Piauí é afastado por favorecer suspeitos de ligação com o PCC. Segundo o CNJ, Valdemir Ferreira Santos é acusado de direcionamento judicial para beneficiar investigados pela Operação Carbono Oculto. Não vou falar mais nada, né? E aí, para fechar, Deolane usou amigos policiais ligados ao PCC para intimidar a delegada. Em entrevista, a delegada responsável por investigações contra Deolane revelou que ela tentou intimidá-la após busca e apreensão. E o Vinícius diz, Deolane usou amigos policiais, né? Tem gente na direita limpinha que não pode criticar essa atitude, pois Michele faz algo semelhante nos seus jagunços, não André Costa. Plantando notícia na imprensa. Mas vamos lá, vamos falar dela, que ela agora ficou com a ponta solta, viu? O garotinho entrou aí trazendo questionamentos relevantes. E o principal ponto aí que faz a história do garotinho ficar interessante é a data, o timing, que ninguém se perguntou. Todo mundo viu aquele vídeo, né? Falou, o vídeo do garotinho, eita, denúncia. Aí todo mundo ficou assim, né? Mas eu te adianto. Tu se perguntou de quando é aquele vídeo do garotinho? Porque ficou parecendo que o vídeo foi de ontem, né? Ficou parecendo que o vídeo do garotinho foi de ontem. A gente compartilhou, pá, confusão, grita pra um lado, grita pro outro. O vídeo não foi de ontem. Ah, foi da semana passada? Não. O vídeo não foi da semana passada. Já começou a ficar engraçado, né? Ué, de quando é esse vídeo? Vamos chegar lá. Mas primeiro, olha a safadeza do Estadão. Olha o empenho do consórcio em passar pano para a primeira-dama. Ex-primeira-dama. Tereza Cristina, Damares e Michele esvaziam encontro de Flávio com mulheres. Esvaziam. Gente, o encontro estava lotado. Até a Priscila Costa, lá do Ceará, foi. 3 pessoas deixaram de ir. 3. Isso é esvaziar? 3 pessoas deixam de ir a algum lugar. Esvaziou. Estão forçando a mão, né? Estão forçando a mão no português e no entendimento. O importante é manter a narrativa e vender que Flávio Bolsonaro está fraco. Tô de olho. Aí o dia ontem começou, a gente falou dessa notícia no final do vídeo ontem, né? Mas falar sem mostrar é meio chato, então só para recapitular. Michele prevê que escândalos vão nocautear a campanha de Flávio Bolsonaro. Bom, depois desse vídeo do garotinho, a Michele devia se acalmar um pouquinho, porque de escândalo parece que ela não entende. Michele teve uma longa conversa nesta terça com Valdemar e o resumo do encontro é o seguinte: sem chance de apoiar Flávio para a presidência, sob qualquer hipótese, mas com chance de ser candidato ao Senado, né? Ah, isso ela não vai deixar. A chance de reconciliação entre os dois é 0, de acordo com alguns interlocutores de Michele. Nos últimos dias, além de garantir que não estará ao lado de Flávio nesta campanha, tem dito que sua campanha será abalada em breve por mais escândalos que nocautearão a sua candidatura. Será mesmo que vai ter, Michele? Tu vai ver. Anote. Você vai ver essa senhora
no Senado. Você vai ver as confusões que ela vai protagonizar no Senado. Aí Flávio, no evento esvaziado, faltaram 3 pessoas, está esvaziado, né? Tá bom. Michele está desinformada, diz Flávio, sobre post que cita festa de Vorcaro. Só faltou a imprensa, né? Menos mal não fizeram isso. Relata aqui que Flávio ataca a Michele e diz que ela está desinformada. Flávio não pode nem se defender mais, né? Pelo menos não estão deixando. Flávio faz menção a um vídeo republicado pela Michele, na manhã desta quarta. Na publicação, o ex-governador Antônio Garotinho falava de possíveis festas promovidas pelo então dono do Master. Aspas, acho que o que ela fez, ou ela está sendo induzida, ou não dá para entender muito bem. Quando ela pega um vídeo do Garotinho, bota na rede social dela, insinuando que eu posso estar numa festa do Paquito, ela está completamente desinformada. Aí vamos lembrar, quem coloca esse vídeo primeiro é a Julie Milk, caçabista da Revista Oeste. A Michele Bolsonaro compartilha a caçabista da Revista Oeste, a Julie Milk. Mas de quando é esse vídeo? Antes de trazer esse questionamento, coube a Daniela Lima fazer o que a turma da direita permitida não quer, né? Falar a verdade. Esse vídeo aqui é meio longo, mas vale escutar todo, para você ver o esforço da Daniela Lima em falar a verdade. Quando Daniela Lima tá falando mais a verdade do que a turma da direita permitida, olha, isso daí me surpreendeu, viu? Eu não esperava que a direita fosse afundar tanto em tão pouco tempo. O que você sabe sobre essas festas e essa farra de Daniel Vorcaro? Essa, em especial, voltou a dominar todas as rodas de conversas em Brasília, em especial nos últimos 2 dias, nas últimas 48 horas. Antônio Garotinho, ex-governador do Rio de Janeiro, pegou seu espaço, ele tem um podcast e disse ter recebido um vídeo, uma gravação sobre essa festa, que na verdade foi um converscote, Joana, que levou pelo menos 3 dias. A partir daqui, a gente vai separar o que é fato do que até agora está apenas na boca do Antônio Garotinho, né? Garotinho diz ter recebido um vídeo com imagens de uma das noites dessa festa, da festa que ficou conhecida como Festa do Astronauta, e que nesse vídeo haveria ali imagens de políticos que hoje estão disputando a eleição, dizendo defender a família. Michele Bolsonaro foi lá e repostou o vídeo no meio dessa briga pública com Flávio Bolsonaro com a seguinte legenda: a verdade de Jesus vai prevalecer. Eu tô apurando essa história tem 40 dias, mais ou menos. Acionei 3 fontes que estiveram numa das noites da festa do astronauta e outras 2 fontes que estavam no local onde ela aconteceu. Vamos explicar para quem está nos ouvindo. A festa do astronauta foi um evento que aconteceu durante a Brasil Week, que é uma semana de seminários, discussões e negócios em Nova York, né, dedicada a debater o cenário no Brasil. Foi neste evento, no ano de 2024, que Daniel Vorcaro, por óbvio, marcou presença, fazendo o que ele aparentemente fazia de melhor, que era farra. Cara, as bebidas eram de altíssimo custo, então você tinha whisky Macallan e champanhe Dom Pérignon, por exemplo, que é um dos espumantes mais refinados do mundo. A coluna eu consegui falar, né, com essas 5 pessoas que estiveram lá. Por que a festa do astronauta é conhecida como festa do astronauta? Porque havia uma série de dançarinas, de maioria estrangeira, trajando macacões prateados e um capacete de astronauta, transitando ali e fazendo a atração nesse salão que fica numa avenida muito conhecida em Nova York, na Quinta Avenida. Os homens, todos, podiam entrar na festa com o aparelho celular. As mulheres, em sua maioria também gringas, não podiam entrar com o aparelho celular no salão da festa. Então, para entrar na festa, as mulheres tinham de deixar o telefone do lado de fora. Tem outros tons fetichistas, digamos assim, na organização do evento. Todas as vezes que um homem se aproximava do bar para ser servido, todas as mulheres que estavam ali tinham de parar de receber sua bebida ou seu atendimento até que este convidado masculino estivesse satisfeito. O Antônio Garotinho dá tons mais brutais, eu diria assim, mais cruz, digamos assim, para o que aconteceu lá. Mas o que a gente tem de relato dessas fontes que estavam no local é isso. Foi uma farra grande, mais de uma noite, num lugar caro, com bebida cara, com mulheres trajadas de maneira
fantasiosa, né? Com uma mítica em torno do evento que valorizava a presença de homens, e havia, sim, uma série de políticos e personalidades do mercado financeiro dentro da lista de convidados. Quais políticos? O chamado Centrão Jovem. Pessoas de partidos cujas relações com Daniel Vorcaro já foram escrutinadas, desenhadas e investigadas pela Polícia Federal. Na noite em que as 3 fontes que eu acionei estiveram nesta festa, nenhum pré-candidato à presidência estava lá. Mas, como eu disse, foi um evento com mais de uma noite, com mais de uma rodada de convidados, por assim dizer. E é por isso que esta festa está agora alarmando o clã Bolsonaro. Há uma insinuação de que Flávio estivesse no local. No dia em que as minhas fontes estiveram lá, ele não estava, Joana. No dia ele não estava. Tá bom. Então vamos lá, né, Dani? Vamos lá. Nova York, tudo mais. Outra senhora, a Pamela, lá do Incorrupt, fez o que a direita limpinha não quis fazer. E vale a pena a gente lembrar que a direita, ela chegou onde chegou, a direita bolsonarista, rebatendo as mentiras do consórcio. Foram inúmeras mentiras que foram sendo divulgadas sobre Bolsonaro ao longo dos anos, e a direita, ela rebatia essas mentiras. Hoje, a direita propaga mentiras. Então, assim, eu não consigo entender. É uma direita que não quer derrotar o Lula, é uma direita que mente, não que ela nem desmente, ela mente e apoia o Lula. Eu não sei que direita é essa. Aí a Pamela fala, na semana da Brasil Week, lá em Nova York, enquanto rolava a festinha do astronauta, né, Flávio Bolsonaro estava no parlamento brasileiro, cumprindo suas obrigações como senador da República. Ela colocou ali vídeos do Flávio e tudo mais, coloca ali também no Senado, né, a data, né, o que o Flávio estava fazendo, descrição, tweet dele da época, a sessão que ele estava presente, sabe? Outra aqui também, sabe? Difícil, hein, velho? Vocês estão forçando a mão, viu? Você acha mesmo que se o Flávio não tivesse a mais plena convicção que ele não tava lá, ele teria dito o que ele disse na frente de todo mundo? Porque mentir nesse caso ia pegar muito mal, né? Ia pegar muito mal. Ele falou, pá, tá desinformada. E aí que vem agora a pergunta que eu fiz lá no início. De madrugada, claro que ele só trabalha de noite. Ele é o Batman. Ele só trabalha na calada da noite. Lá vai... o Clark deve ser o Superman, né? Ele é o Superman aos avessos, que o Superman tem a força no sol. A força do Clark vem da noite. É o Batman. É o universo paralelo da DC. Eis que o Brasil 247 convida o garotinho para entrevista. Obviamente por conta desse episódio. E olha o texto do Clark. Aí depois você escuta o áudio prestando atenção. Olha que interessante. O Florestan Fernandes, jornalista do 247, fez a seguinte indagação ao garotinho. No programa de ontem à noite, né? A pergunta foi sobre o vídeo e se garotinho tinha disponibilizado o vídeo para Michele Bolsonaro. Prestem atenção nos fatos que garotinho relata. Primeiro ele diz que foi procurado por pessoas próximas a Michele para terem acesso ao vídeo. Que pessoas? Aí fica a pergunta que eu faço. O que a Michele queria com esse vídeo? O que pessoas próximas a Michele queriam esse vídeo? Ia fazer o quê? Segundo, aqui que tá a parte interessante. Antônio Garotinho traz um fato bastante interessante e intrigante. Ele diz que esse corte do vídeo, em específico, foi feito em 29 de maio deste ano. 29 de maio! Mais de um mês atrás. Porém, só foi no dia seguinte. Michele Bolsonaro falou sobre esse vídeo somente agora, praticamente um mês depois. Tanto que o próprio garotinho disse que ficou assustado. Por que a Michele Bolsonaro, em parceria com a caçabista da Revista Oeste, Julie Milk, requentaram esse vídeo nas últimas horas? Michele, você como uma cuidadora, você deve saber que comida tem que ser feita fresca. Requentando? Dona Michele. Isso é coisa de Paula Bracho, viu? O da Yoko Ono. Vamos ouvir agora o garotinho. Mas vamos terminar aqui, né? Michele falou sobre esse vídeo agora. Tanto que o próprio garotinho falou, então deixa a pergunta no ar.
Quem é próximo da Michelle que queria esse vídeo? E pra que ela queria o vídeo? Pra quê? Depois dizem, né, que tudo não passa de implicância de nossa parte. Uma ligação, uma mensagem da ex-primeira-dama Michelle pedindo esse vídeo, porque eu tive essa informação de que o senhor conseguiu esse vídeo e teria repassado para ela. Conta pra gente como é que o senhor chegou nesse vídeo e se a primeira-dama chegou a conversar com o senhor a respeito dele. Não, pessoas ligadas a ela, né, fizeram contato comigo, perguntando se havia possibilidade de pelo menos saber quem é que estava lá. Eu disse, olha, eu sou fiel às minhas fontes. Por exemplo, há um acontecimento aqui no Rio, todo mundo lembra? Aquela famosa farra dos guardanapos, onde eu divulguei vídeos de Cabral, o show do YouTube, jantando em restaurantes de luxo, em Paris, né? Todo mundo com guardanapo na cabeça, e até hoje ninguém sabe e nem vai saber. O teu jornalista que traz a sua fonte morreu, né? Eu preservo minhas fontes, principalmente porque muitas delas, eu atuo muito nessa área de investigação, são pessoas ligadas ao setor policial. Você não pode também expor essas pessoas, porque acaba complicando a atividade profissional deles. Mas pessoas ligadas a ela. Mas eu queria fazer uma observação, Costa, se você me permitir, para minha surpresa. Esse corte do meu podcast, esse podcast ocorreu no dia 29 de maio. Esse corte foi ao ar no dia seguinte. E não foi... Ou seja, no dia 30 de maio. Não pode ter grande repercussão, não. Teve algumas curtidas, mas nada assim, fora daquele padrão. Estou assistindo o jogo do Brasil-Japão e de repente começo a receber gente falando, olha, eu vi um vídeo na página de não sei quem, eu vi um vídeo, e começou a perceber que o vídeo estava sendo amplamente divulgado. Tem alguma coisa errada aí. Tem com tanta coisa nova que eu tenho divulgado, né? Esse vídeo agora, de repente, do nada, volta a ser publicado em vários Instagrams, páginas de notícia, e curioso com aquilo. No dia seguinte, a primeira-dama, ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, ela então publica na página dela, ainda acrescenta um comentário. A verdade do Senhor prevalecerá. Quem viu o vídeo de ontem, eu falei, ó, uma coisa eu vou deixar a imprensa falar. Não era sobre essa fala aqui do garotinho, não, mas se sabia sobre algumas mentiras em relação a essa história do vídeo. Mas como eu sei que se eu falo, fica parecendo que é passapanista, porque eu tenho um lado, eu falei, vamos esperar. E valeu a pena esperar, né? Pelo menos já deu pra ver que é mentira essa história do Flávio. Qual era o interesse de requentar esse vídeo, hein, gente? Qual era o interesse de requentar esse vídeo para prejudicar Flávio Bolsonaro? Requentando o vídeo. Uma história mentirosa, facilmente verificável. Facilmente verificável. Era só olhar as datas, se Flávio estava ou não estava no Brasil. Todo mundo sabia que ter sido lá em Nova York. Era só olhar as datas. Aí depois, como diz o Clark, né? Depois dizem que a implicância é nossa. Aí eu pergunto, será que isso daqui... Será que se a gente estivesse vivendo em 2018, a direita ia estar divulgando a verdade? Ou ia estar divulgando a mentira? Porque não é nem mais o tempo que não se divulga, que só se fica calado. A turma tá divulgando a mentira, né? A direita que eu digo, Revista Oeste, Gazeta, a Bradock, né? A turma do Constantino, a direita lá do parlamento, os aliados da Michelle. Mas que coisa, viu, amigo? Que coisa. Mas não para por aí, não. Joel Dinheiro resolveu falar sobre a senhora Michelle Bolsonaro, né? Tá cheio de coisa hoje, o vídeo vai ficar meio longo, viu? Mas vamos lá. Não está claro o que a Michelle Bolsonaro está querendo, sabe? Ela fez esse vídeo foi um ato de agressão, digamos assim, contra a campanha. Trazer a público tudo isso no momento em que a campanha já não atravessa o seu melhor momento, é claro que chacoalha. Agora, pode ser o vídeo de alguém que aceita, pelo menos durante essa eleição, um posto subordinado ao Flávio Bolsonaro, que apoia a candidatura dele, mas que exige o seu espaço, o seu respeito, ou pode ser o ato de alguém que, no fundo, quer derrubar, quer destruir essa campanha por um projeto próprio. O fato dela ter dado essa repercussão no vídeo do garotinho
garotinho, eu acho que até alimenta mais essa segunda, né? Tudo bem, ela em nenhum momento diz que o Flávio estava ali na festinha, né? Ou seja lá o que for, mas ela não é nenhuma ingênua também, ela sabe perfeitamente como esse endosso, como essa curtida vai ser encarada nas redes sociais, e se não sabia, ficou sabendo imediatamente depois, com toda a repercussão que começou a dar bastante forte. Eu não diria nem que o Flávio vestiu a carapuça nisso, ele está sendo alvo e objeto dessas especulações graças à curtida ali da Michelle Bolsonaro, e ela em nenhum momento escolhe dizer com todas as letras, fala, não gente, não tem nada a ver, eu não tenho nenhum tipo de evidência de que o Flávio tivesse nada disso. Ou seja, ela está plenamente confortável com o Flávio sendo fritado por conta dessa insinuação que partiu aí da denúncia de uma orgia por parte do Antony Garotinho. Ou seja, parece mais o ato de alguém que talvez esteja assim querendo... E olha, o Joel tá fazendo a denúncia sem saber da data. Sem saber da data. Porque o Garotinho, você vê, ele não tá basicamente ensinando sobre o Flávio. Quando agora você vê as datas e tudo mais, a coisa meio que não encaixa, né? A coisa meio que não encaixa. Quem faz a insinuação é a Michelle. Com a Julie Milk, kassabista, porque tá no partido do Kassab, bate foto com o Kassab, lá da Revista Oeste. Afundar realmente a campanha, né? Enfim, acho que o futuro em breve dirá. Mas, dado que partiu dela a agressão, me parece que se ela não tiver algo real, alguma prova, algo novo que enfraqueça o Flávio, que vai ser muito difícil ela conseguir esse objetivo. Afinal de contas, ela estava num barco e por conta própria resolveu atirar contra ele mesmo. Pois é, né, Joel? Aí falando do barco que ela tá tentando naufragar. Michelle cogitou trocar de partida após crise com Flávio. Mas, obviamente, foi demovida da ideia, né? Porque não dá mais tempo, né? Para trocar de partido. A informação bota abaixo. Por isso, o conselho foi que é preferível, neste momento, que ela siga no PL e avalie uma mudança partidária apenas no futuro. Senador pode mudar a qualquer hora de partido. Senador não tem cláusula de lealdade partidária. Pode mudar na hora que quiser. Na hora que quiser. Pode ir pro Novo, PP, para Republicanos. Michelle tem cara de republicanos. Se juntar com a Damares. Ficar toda junto ali com o Marquinhos Pereira, rei da censura. Leva o Nicolas também, de quebra. Leva todo mundo. Vai lá, Valdemar. Vocês vão se arrepender. Mas tudo bem. A pessoa que não podia ser cobrada tinha um pequeno salário de 46 mil reais. Só 46 mil, né? É muito pouco, meu Deus do céu. Não sei nem como é que a Michelle conseguia sobreviver, viu? Com tão pouco. Aí tem um regódio que a Tsuki fez, que começa com o Thomas Trauma e depois corta pro Danny Cole da Pesata lá na CNN, que é esse feioso aqui, ó. Vamos ouvir. Eu acho que, assim, quando a Michelle faz o seu vídeo no ano passado, ela tem três questões ali. Uma, ela tem um papel de protagonismo dentro da campanha. Passamos uma semana, 0. O máximo que é, se ela quiser, ela participa amanhã de um evento lá em Brasília. 2, repensar o Palanque no Ceará. O Palanque no Ceará foi de apoio ao Ciro Gomes. Nada disso vai ser, o PL vai apoiar o Ciro Gomes. A candidata que ela gostaria que fosse candidata a senadora não será candidata. E 3, que parassem os ataques contra ela nas redes sociais. Ao contrário, se multiplicaram. E durante o fim de semana, com as pesquisas mostrando que, nas redes ao menos, a versão do Flávio de que, olha, o que a Michelle errou, isso aqui foi uma lavagem de roupa pública que não podia ter acontecido, ela está prejudicando a campanha, portanto, ela está errada, e o Flávio, no fundo, está certo. Eles estão comemorando. Porque essa foi a versão que ganhou nas redes. A versão dentro do bolsonarismo olha, ela podia até ter razão, mas ela não podia ter feito isso. Essa é a versão básica. E no fundo, realmente ela não entende política. Tá certo, Flávio. Ela realmente não entende política. Se ela entendesse, ela não faria uma coisa dessa. As redes condenam a Michelle Bolsonaro. A maioria dos comentários que nós observamos foi de condenação, não pelo que ela disse, mas pelo fato de expor um problema que era, de acordo com as pessoas que se pronunciaram, era para ser resolvido no âmbito familiar. Então a Michelle acabou tendo aí uma crítica acentuada. O Flávio melhorou. Curiosamente, um dia após o vídeo da Michelle, os vídeos, né, serem publicados, o Flávio atingiu o melhor índice de positividade nas redes nos últimos 45 dias, então ele teve uma efusividade em relação a isso, houve muita defesa em relação ao Flávio. É importante a gente ressaltar que a Michelle, ela já vinha sendo atacada pela direita há algum tempo.
A gente fez uma pesquisa recente e a gente constatou que 25% dos ataques que eram feitos a Michelle antes desse episódio vinham de parte da direita. É uma direita que se incomoda com o discurso mais feminista da Michelle, entende que ela está tendo um discurso feminista que é mais apto à esquerda, condena isso, e realmente são ataques muito duros. A direita bolsonarista, quando ela se manifesta em torno de alguém para tentar criticar essa pessoa, são manifestações realmente muito pesadas. Imagino que ela ficou bastante ofendida com isso. E, de uma forma geral, a direita em si entende que a Michelle é uma voz importante, né? A direita não bolsonarista, digamos assim. Ela está um pouco ressentida disso, principalmente as mulheres de direita. A gente tem visto muita manifestação dessas mulheres incomodadas pelo que elas entendem como sendo uma voz sendo calada, né, de uma representante importante, né? Elas entendem o lado da Michelle, elas tomam esse lado da Michelle, como eu falei, é o núcleo de defesa dela. Mas, de uma forma geral, a direita não está dando muita importância a esse caso, né? A gente observa, por exemplo, que o Flávio, que vinha sendo defendido muito pela direita mais radical, ele já começa a ser defendido por uma direita mais moderada também. O Flávio começa a ser defendido por uma direita moderada, porque o pessoal tá perdendo a paciência. O pessoal tá falando assim, ó, seus rebanhos de desgraçados que estão aí com a vida ganha, com o bolso cheio. Eu tô me lascando aqui embaixo. Eu não faço parte da aristocracia de vocês. Eu não aguento mais 4 anos de Lula. Eu não aguento mais 4 anos de Lula. Então, para de atrapalhar minha vida. É basicamente isso que tá rolando, né? É basicamente isso que tá rolando. Ninguém aguenta mais 4 anos de Lula. E tá aí toda essa turminha de gracinha. Gracinha pro lado, gracinha pro outro. Gracinha pro lado, gracinha pro outro. E aí, diante disso, né? Essa turminha tá conseguindo jogar os moderados no colo de Flávio. Aí começa. Dia de revelações e pontas soltas que vão sendo... Rapaz, tá o dia foi eu esqueci isso aqui, era pra ter dado também na introdução, velho. Além do Paquito, né? Quem acaba nos dando uma informaçãozinha gostosa foi o Sestaro. O Sestaro que vocês conhecem. Que vocês pensam, rapaz, o que vai nesse cara? O que manda desse cara? Quem tá por trás desse cara? Eu não sei quem tá por trás dele. Acho que quem tá por trás dele é o cachorro. Lembra do cachorro que tá atrás da criança? Que a Dilma dizia? Deve ser o cachorro. O mesmo cachorro da Dilma. Piadas à parte, o Sestaro revela para o Brasil que ele é confidente da Michelle Bolsonaro. Felipe Sestaro. Pró-Novo, anti-Flávio Bolsonaro. Revela ser confidente da Michelle. Então, se Michelle acha que está sem espaço no PL, se ela acha que está sendo preterida nas negociações, nas articulações políticas no Ceará ou em outros estados, ela tem que chegar, chamar o Valdemar, falar, Valdemar, você me colocou nessa posição. E se ela já fez isso? Então, ela já fez isso? Não me consta que ela tenha feito isso. Ela já fez. Ela não fez. Tanto é que ela não relata isso. Ela já fez isso. Não, ela não fez. Ela não chamou. Não, mas ela não chamou. Eu não concluí. Uhum. É chamar o Valdemar, é chamar o Flávio, é chamar as lideranças, sentar e conversar. E aí eu te digo, ontem no vídeo que ela gravou, foi isso. Eu te falo que ela já fez porque ela me falou que fez. Mas deixa eu acrescentando algo pra você. Não, mas a questão assim, ela fez como que ela fez? Como que ela fez? Ela foi chamada de fique quieta no seu lugar porque você não entende nada de política. Não. Quem falou isso? Aí eu não vou dizer quem falou, mas falou. Uma pessoa muito importante no PL, muito importante. Quem? Ué, traga a informação. Valdemar. Completa. Valdemar. Completa. O Valdemar falou isso pra ela. Isso. E ela não faz um vídeo para o Valdemar, então? Essa é uma boa pergunta. Olha só. Uma boa pergunta e digna de se fazer a ela. Claro. Então, a versão dela, né? Voltando ao Flávio, telefonei pra ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, pra falar o que ele me falou, seria... Aí colocou, né, a fala da Michelle do recorde lá do vídeo na sequência. Tá vendo aí, né, que é o confidente da Michelle. Aí lembra agora o que Augustin foi lá fazer, ganhou no apoio, gás do Sestaro. Parece que tem, né, algo acontecendo. Parece demais, demais. Que coisa, viu, rapaz? Aí em outro momento, o Cláudio Dantas faz falar o que é muito importante, mas que o povo não se questiona. É muito fácil você falar, dizer que é o que não é, mas no final do dia, quem conhece a Michelle Bolsonaro? Quem é a Michelle Bolsonaro? Quem foi que já entrevistou a Michelle Bolsonaro que apertou? Não é essas entrevistazinhas casadas, só pra lacrar e não ser apertada. Olha o que diz o Cláudio Dantas. O que eu acho que ela tá cobrando? Tentando cobrar um pouco coerência.
Bom, então ela precisa ser coerente também. Sim. Mas no que você acha que ela foi incoerente? Deixa eu te falar um negócio. Eu como jornalista, estou aí quase 30 anos nessa jornada como jornalista político. Eu te falo uma coisa que me incomoda muito. É quando uma autoridade, especialmente aquela que quer ocupar uma posição de destaque, um mandato, seja ele parlamentar, seja no executivo, quando essa pessoa ela não tem o espírito de prestação de contas. Michele Bolsonaro não dá entrevistas. Sim. Michele Bolsonaro não se expõe. Eu não sei o que ela pensa, como ela pensa. A Michele que nós conhecemos é a Michele do palanque de Bolsonaro, do Palácio do Planalto de Bolsonaro, e a Michele dos cultos religiosos, e a Michele agora que faz o discurso do PL Mulher. Então, a Michele que a gente conhece é a versão dela. É a versão sem o contraponto. Eu desafio a Michele a vir aqui sentar com você. Sim, ou sentar comigo. Incrível. Não, seria incrível. Porque como que você vai conhecer a pessoa, como que você vai entender realmente como ela pensa, se ela não está aberta ao contraditório? As pessoas abraçam só porque, cara, a Michele do palanque. É o que o povo sabe. Nada além disso. Do púlpito da igreja, né? Aí quem continuou com suas mentiras nas redes sociais, né? Marco Feliciano. A velha carta do vitimismo. Pode bater. Nunca conseguirão me calar. Sobreviver ao sistema Globo-PT no auge do seu poder. A Globo fez o quê? A pergunta tu não ia sobreviver por quê? Tentaram me destruir por ser conservador, mas Deus me deu livramento. Entre a política e a Bíblia, sempre ficarei com a última, blá blá blá. Que papinho. Tu tá vendo qual é a Bíblia do Feliciano, né? É a igreja dos discípulos de Pilatos. Na melhor das hipóteses. Talvez a Bíblia dele é da galera que tava ali no miolinho, né? Que votou em Barrabás. Aí vem o apoiador do Nicolas. Esse aqui é apoiador doente, mineiro até. Quem diria, a direita se digladiando ao vivo, que Paim, Eduardo e companhia conseguiram. Vocês podem votar no PT ou trazer de vez o duguinismo russo. Sabe, a gente vai mudar agora a capital do Brasil para Moscou em 2027. Vai ser em Moscou. Eu não sei, pior que eu não sei nem. A estrogonofe vai se tornar a comida oficial do Brasil. Estrogonofe é russo, né? Não me diz que não é não, porque senão eu vou passar vergonha. Olha o nível da maluquice dos fanáticos. Aí, ontem o Marco Feliciano puxou a carta do vitimismo e lacrou adoidado e não dá o braço a torcer. Gosta de fazer o povo de estúpido. E aqui deveria servir de lição para você, que respeita político, admira político. Essa gente não vale o que caga. Na hora que o bicho pega, elas jogam vocês no buraco, no abismo, tão nem aí. O objetivo da maior parte dessa turma que está no parlamento é só permanecer lá, lacrar na rede social, lavar a alma. Quantas e quantas eu falei, não lave a alma, não lave a alma. Política não é para lavar a alma. Começa a focar nas pessoas que realmente trabalham. Não lave a alma. Aí tá ali, tomando um pau em todas as postagens. Aí o Vinícius diz, né? Regra é clara. Se tem mais comentários que curtidas, tá tomando calor. Tá apanhando feio na rede social. Aí você vê aqui um exemplo. Toda a solidariedade à irmã Michele. Para quem dizia que ela era uma aproveitadora, ontem entregou o cargo de presidente nacional do PL Mulher. E pela lei não precisava deixar o cargo para concorrer. Espero que seja candidato ao Senado. A Catiane fala assim, eu sou evangélica e estou profundamente envergonhada. Como esse povo usa o evangelho de uma forma errônea, com interesse próprio e não de uma nação. Aí o Carlos, ele está na descrição que é médico e cristão. Tem sido recorrente a todos, né? O povão mesmo que vai na igreja, os evangélicos estão em choque com suas lideranças. Meu irmão Flávio, você acredita mesmo que evangélicos conspiram contra ti? Você vê que os evangélicos estavam todos fazendo campanha pro Bessias. Todos, rapaz. Rodovalho fazendo campanha pro Bessias, Malafaia, todo mundo fazendo. Não tem conspiração, não. Cara, não são os evangélicos. São vocês, desse núcleozinho político. Para de se esconder atrás da Bíblia. Isso é feio, não use o nome de Deus em vão. Coloque os galos de rinha dentro da caixa antes que não tenhamos mais o que fazer ou querem nos mandar embora também. Galo de rinha? Virou Alexandre de Moraes, Feliciano?
É, meu perseguidorzinho. Como assim Flávio colocar... É gente do Flávio? O Flávio mandou alguém fazer alguma coisa pra ele conseguir desfazer? Porque quando você manda alguém botar na caixa é porque é subalterno dele. Aí o Vinícius, o Vinícius é daquelas pessoas mais de boa da internet, que não quer briga com ninguém. Esse é o Vinícius. E tá ali, ó. Eu já vi Flávio se desculpar, recuar, clamar por reaproximação várias vezes. Mesmo com a nítida má vontade, as chantagens e as sabotagens de supostos aliados, que juram querer vencer Lula, mas na prática se esforçam para garantir a sua reeleição. Eu estou longe de instigar desavenças na direita. Pelo contrário, o Vinícius está sempre tentando fazer as pazes. Mas está ficando insuportável essa postura calculada de desgaste da candidatura que pode derrotar o petista. Tá todo mundo vendo. O rei está nu. E aí, Cauã me fez esse baita favor aqui. Obrigado, Cauã. Críticas ajudam, não é, Feliciano? Veja como o político é um ser que fala o que te agrada. Quando é do teu interesse, aí eles falam de tudo. Caro Kim, bom dia. Passo aqui para testemunhar que seu trabalho de extrema importância e confidencio que muitos parlamentares, incluindo este que escreve, ao notar qualquer assunto político de relevância que esteja viralizando, busque seu canal, bem como em suas mídias, conhecer o seu ponto de vista jornalístico. Testemunhei dia destes um líder de um dos maiores partidos da Câmara afirmar que antes de assistir os meios de comunicação, né, busque seu canal informações, quando nos abastecendo no seu ponto de vista, incluindo neles todas as críticas que julgue necessário. Todas! Seja sobre o que for. Aqui podia criticar, né, seu safado? Pilantra. Me lembro que certa vez o jornalista me procurou e disse: deputado, o que o senhor tem a dizer sobre as duras palavras que Olavo de Carvalho lhe dirige? Eu respondi que não poderia falar nada, pois não o conhecia naquela época. Cheguei em casa e fui procurar as duras palavras. Amigo, não eram duras, eram férreas, cruéis, violentas, e seus cacófatos me fizeram enrubescer. Li várias vezes, meditei depois de comer aquele mocotó com a digestão difícil, disse a mim mesmo, ele tem toda a razão, com exceção dos cacofatos. Me inscrevi em seu canal e me tornei seu aluno, isso me ajudou a me preparar politicamente. Digo com isso que críticas podem nos ajudar. Termino este testemunho desejando a você a força e que Deus continue dando a coragem e inteligência. Coragem não me falta, não. Inteligência pode estar faltando. Agora, pro senhor, falta caráter. Falta caráter. Esse é o Feliciano. Tá vendo aí? Aqui, a gente fala e a gente mostra. É o único canal do Brasil. Quase, assim, 99% eu falo e eu mostro. São pouquíssimas vezes que eu falo de algo que eu não posso mostrar. Eu realmente evito. Que é pra não dar motivo. Eu falo e eu mostro. Tá aí. Esse é o Feliciano. Aí agora tá aí pagando de vitimista. Damares ameaça desistir de colaborar com campanha de Flávio após ataques de aliados. Aí diz a Valéria Bernarda, tia do Zap, todo mundo conhece, gente boa, tem o canal dela, sigam a Valéria. Que decepção com você, Damares. E o Brasil? Você tem outro plano? Não é sobre Flávio. O PT é um partido anticristão. Não é difícil de... Eu não vou nem explicar. Eu me recuso a precisar explicar isso. Aí a Damares não se contentou, teve que lacrar no púlpito do Senado. Damares revela ameaça após ataques nas redes, disseram que vão tirar a vida de minha filha. Pois eu quero que a Damares divulgue essa ameaça, porque todo mundo vai apoiá-la. Bora, Damares, agora mostre. Vamos descobrir quem foi. Vamos descobrir quem foi. Duvido que a senhora tenha inventado isso. Vamos descobrir quem foi. Eu estou cansado de denúncias sem provas. Ninguém recebe uma denúncia assim. Diga onde foi. Foi mensagem de celular? Foi WhatsApp? Foi o quê? Vamos mostrar as provas, Damares, e vamos atrás. Vamos enfiar esse meliante na cadeia. Eu garanto, Damares, que ninguém vai apoiar isso. Porque se a senhora não fizer isso, não publicizar, vai ficar parecendo que a senhora está lacrando em cima da vida da própria filha da senhora, só para se blindar.
É a hora da senhora provar e até, né, se unir numa causa maior, a defesa das mulheres, da vida das mulheres, porque todo mundo vai te apoiar, Damares. Não conheço uma pessoa que vai ficar contra isso daqui. Isso pra mim é inaceitável. É pior do que perseguir, né? É querer tirar a vida de alguém, inocente lá por cima. Após o discurso, Damares afirmou ao Globo que bancada feminina do Senado pretende discutir medidas institucionais diante de episódios recentes de violência política contra as mulheres. Lá vem censura pela direita. Violência política. É por quê? Porque não pode criticar a forma como as mulheres votam, Damares. Mas essa matéria tem um ponto bom na fala da Damares. De verdade. Damares também criticou declarações recentes do Paulo Figueiredo e afirmou que os ataques passaram a colocar em dúvida até mesmo a capacidade das mulheres de participar da vida pública. É mesmo, Damares? É engraçado a hipocrisia dessa direita. Quando chega nas eleições, todo mundo faz a piada com o meu Nordeste. Já chega os votos no Nordeste. Aí o povo diz que o nordestino não devia votar. Ninguém fala nada. Nunca vi a Damares se estribuçar, dar entrevista na Globo. Ninguém fala nada. Os petistas até saem em defesa, né? Mas de boa. Nada demais. Agora tocou nas vacas sagradas do feminismo. Ixi, aí vira a braba. Chegaram absurdo essa semana, colocar em dúvida. Capacidade de votar, se a gente sabe escolher ou se merece ser escolhida. Na sequência, afirmou que o crescimento da participação feminina na política tem provocado reações de setores que resistem à presença das mulheres em espaços de decisão. Pronto. Tá chamando também de misógino, né? Nós estamos chegando ao poder e tem gente que não suporta isso. Tem medo de mulher. Paulo Figueiredo. Só se for, viu? Sem citar nominalmente Flávio, achando a parte boa. Damares também fez um recado aos homens que já estão em pré-campanha eleitoral e que, segundo ela, permanecem em silêncio diante de episódios de violência política contra mulheres. Se vocês não nos defendem, o silêncio de vocês é conivência. Obrigado, Damares. Damares acaba de assumir que ela é conivente com o Lula. Por consequência, como eu não vi a Damares defendendo o Flávio das mentiras em relação ao PCC... Damares, eu posso utilizar, Damares, a sua fala em relação à questão do PCC? Porque Flávio foi acusado de ser entreguista, de atentar contra os interesses nacionais. Isso porque, muitas das vezes, passa pano para o PCC as vítimas da sociedade. Eu posso aplicar, Damares, o seu raciocínio para esse caso? Vai ficar feio, né? Mas eu achei maravilhoso isso. Porque esse é o pensamento tirano, é o mesmo pensamento do Nicolas, tem que desautorizar. Então, vocês se calam. Você, Damares, está aí falando da sua filha. E eu tô dizendo, por mim, fez esse maluco foi até pior. Pra mim, a gente faz com ele o que ele queria fazer com a gente faz. Não é assim, não é pretendendo, a gente faz mesmo. Sem nenhum problema. Pode cancelar o CPF. Não sou conivente com isso. Agora a senhora se calou em todos os episódios de Campanholo, Nicolas Salles. Quando o Pablo Almeida fez aquele vídeo, distorceu o vídeo de Eduardo para dizer que Eduardo não se importa com a vida do pai. Onde é que estava a senhora? Esse tipo de violência política não te incomoda não, Damares? Essa é a turma da igreja. A Bíblia é de vocês, viu? Eu quero distância. Eu quero dizer, quem sou eu para falar? Eu sou uma pessoa de bom senso. Se eu não tenho um bom senso, eu sou uma pessoa que discorda de vocês. E eu não tô nem aí pra opinião de vocês. Chora, se joga no chão aí, me persegue. Vocês são perseguidores mesmo? Em seguida, reforçou a cobrança se vocês se silenciam diante do ataque da violência política contra a mulher. Vocês são coniventes com o ataque, vocês são cúmplices. Pronto, Damares é cúmplice do Nicolas, do Pablo Almeida, da Campanholo, do Pablo Marçal, de tudo, né? Ficou calada. Aí quem também traz o discurso do tem que desautorizar? Lembrando que foi Nicolas que começou com esse discursinho e nunca aplicou. Mais uma vez o Felipe Sestaro, que agora sabemos é confidente da Michelle Bolsonaro. Nunca mais eu vou olhar pro Sestaro da mesma forma. Poderia fazer isso tudo sem chamar indiretamente o Flávio de misógino. Só que tá todo mundo xingando ela
Quase que de prostituta. Mas quem tá xingando? Toda a base militante, ué. Mas quem tá xingando, deixa eu te falar uma coisa. Quem tá xingando é o influenciador, é o youtuber, é o militante. Eduardo. Tudo bem, mas É o Eduardo? Onde que Eduardo chegou a Michele, rapaz? Para de mentir, confidente da Michele. Onde que Eduardo chegou a Michele Bolsonaro, gente? Essa gente vive da mentira, velho. Vocês não... Olha, bicho, isso não pelo amor, velho. Quem sou eu pra jogar, né? Mas eu nunca vi isso, cristão mentindo assim. Mentindo dessa forma. Eduardo xingou a Michele. Flávio, já de uma outra vez, inclusive quando estavam fazendo a mesma coisa com o Nicolas, ele já tinha vindo a público. Mas não desautoriza ninguém, irmão. Mas ele busca pacificar. Tem que desautorizar. Mas aí é você que tá querendo. Não, porra, é a atitude de homem. Não é isso. O que eu quero te dizer é o seguinte, vamos lá, eu não tô aqui pra defender o Flávio. Eu sei. Eu tô aqui pra te dizer, assim, a gente tem várias formas, a gente tem vários aspectos a analisar disso aí. Sei não que eu falo sobre isso, velho. Ai. Renato escreveu assim ontem. A imprensa já pegou o hábito de transformar política em novela de família. As mesmas palavras se repetem de um veículo a outro. Racha, crise, conflito familiar, briga de família. E todas empurram o assunto para longe do que realmente importa, a política. Em vez de perguntar quem está ganhando o controle do maior partido do Brasil, o leitor é levado a perguntar quem magoou quem. O que mais importa fica em segundo plano. Valdemar e o Pele fecharam com Flávio, bem na hora em que uma figura de peso tentou rever uma decisão já consolidada. E isso vira nota de rodapé. O que ganha o centro da narrativa é a Michele magoada. Aí a disputa de poder some do texto. Quem perdeu a queda de braço, dentro do partido, volta à cena como vítima. E é essa a leitura que mais ajuda ao Lula, o Planalto. Já com Bolsonaro, o mecanismo é mais sutil, porque não tem ataque nenhum. A decisão da Michele, ela vem embrulhada no argumento de se dedicar ao marido e à filha, com o ex-presidente descrito como preso, em regime domiciliar e com as redes bloqueadas. Sem ninguém precisar dizer, a frase rebaixa Bolsonaro de líder a doente sob cuidado. Ninguém mais escreve que ele articula, escrevem que estão cuidando dele. E assim vão tentando construir o pós-bolsonarismo. E aí, pra gente realmente encerrar o vídeo, graças a Deus, eu olhei assim, falei, vai dar pra levar. Se ficar até abaixo de 1h20, dá. Cláudio Dantas foi muito feliz no seu comentário. Porque aí, quando eu falo isso, fica muito bolsonarista, né? Mas vindo da boca do Cláudio Dantas é importante. Eu acabei de falar assim, mas talvez ele não saiba qual o tamanho do problema. Tem uma questão que para mim ela é definidora, eu escrevi sobre isso, já falei sobre isso, que eu acho que talvez ele não tenha nem a consciência clara disso, e isso tem a ver até com processos históricos. Nós, desde 2019, desde a primeira censura dada do amigo do meu pai, todas as outras, perseguição, crime de opinião, prisão, Daniel Silveira, o pessoal aí, jornalista e YouTube tiveram que sair do país, quer dizer, todo esse processo. Aí depois veio essa história de golpe, essa narrativa, esse processo brutal contra pessoas comuns que não tinham nem filiação partidária, etc. Como é que você vira essa página? Muita gente olhava a candidatura do Tarcísio como uma forma de virar a página. Só que muita gente também... Ele descreve no outro cenário. Perseguição, Alexandre de Moraes, 8 de janeiro. Cara, como é que te vira essa página? Toda essa conjuntura histórica, né? Que vem ao longo dos anos, desde o amigo do amigo do meu pai. Olhava e entendi que o Tarcísio era o quê? Era um cara que ia acomodar esses interesses todos. Curiosamente, o Flávio poderia ser visto como esse cara que vai conseguir acomodar, porque dialoga com todos, com todo o espectro político, com a esquerda, com o centro, com o STF, etc. A gente poderia olhar e falar assim, não, na verdade, o cara, além de ter o diálogo que o Tarcísio tem, a interlocução que ele tem, etc e tal, ser um cara mais ao centro, o pragmatismo que o Tarcísio tem, ele ainda tem o sobrenome Bolsonaro, perfeito? Sim. Pronto. Então, a partir daí você já olha a candidatura do Flávio de forma diferente. Só que eu olho também numa perspectiva histórica, do ponto de vista de que qualquer outro candidato que você colocasse para virar a página, seria uma forma também de aceitar tudo que foi feito. Todas as inconstitucionalidades, todas as ilegalidades. Quando você pega o filho do cara que está preso de forma inconstitucional e ilegal e coloca na presidência, você está dando uma resposta histórica a esse sistema de poder que desvirtua a democracia. Então, assim, eu tenho certeza que isso ainda não está sedimentado na consciência do próprio
Tá entendendo? Flávio, tá na hora certa, no lugar certo. O Dantas aqui falou de uma forma, acho que ele não foi muito, assim, incisivo no que ele tá falando. Mas, gente, assim, o Flávio, ele realmente, eu acho que ele não consegue compreender o momento histórico e o que é que significa esse governo do Flávio. É literalmente, assim, pra gente romper com todo esse regime. Não é só tirar o PT. É trazer as respostas para todas essas dores e poder virar a página. Sabe? É assim, falar, cara, ó, quem tá indo aí é o filho do cara que vocês destruíram. É pra gente realmente virar a página, sabe? A conjuntura histórica toda se moveu para chegarmos aonde estamos. A candidatura do Flávio representa muito mais do que simplesmente derrotar o Lula. É uma resposta frente a todos esses absurdos. É falar assim, basta, não aceitaremos a perseguição. Vocês vão cortar uma cabeça, vai nascer duas no lugar. Tipo aquele dragão da Daída, né? Cortou uma, vai nascer duas e por aí vai. É a melhor forma de a gente virar a página dessa perseguição e começar a colocar o pé nos trilhos. E como o Dante descreve, bicho, de todo o que o pessoal busca, alguém que dialogue em todos os setores, moderado. Não tinha ninguém melhor do que o Flávio. Ninguém melhor. É o cara certo, na hora certa, no lugar certo, diante de uma responsabilidade histórica. De no primeiro momento derrotar o Lula e no segundo momento reunir o Brasil, acalmar os corações. Os petistas vivem de ódio, mas é trazer depois todas essas pessoas que foram enganadas pela imprensa e mostrar para elas que o Brasil pode dar certo e que teremos dias melhores. Vou mandar todo esse vídeo que eu dei play lá no Telegram. Vocês deveriam se questionar sobre essas ponderações, né? Cobrar algumas respostas aí dos próprios políticos, né? Que eles tenham a falar sobre isso. Como assim, né? O vídeo do garotinho de maio e foi requentado. Por que requentaram? A troco do quê? Numa história facilmente verificável. E a Malu Gaspar devia explicar essa história aí da exame, né? Do Dedé. E parece que o jornalista que publicou a nota que veio pronta da Polícia Federal publicou faltando pedaços. Ontem fui dormir tarde, graças a Deus. Atlas de junho tá fechado. Tem 8 capítulos principais. Tá lá. O de maio falta um subtema só para revisar. Publicamos agora dia 15. Sempre dentro do cronograma. E vamos que vamos, né? Como eu sempre digo, se quiser acompanhar meu trabalho um pouco mais, tem o próprio Atlas, né? Kim.com.br. E também pode só na membro do canal. Tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!